Senador João Alberto, que ora preside os trabalhos, senhores parlamentares, senhoras parlamentares. Senhor presidente, antes aqui de adentrar no tema que me traz à tribuna hoje, eu quero primeiro aqui agradecer e parabenizar a senadora Vanessa Graziotin pela defesa firme, que faz aqui não apenas do presidente Lula, reafirmando a sua inocência, mas a defesa da democracia. Segundo, quero aqui, senhor presidente, dizer que, contraditar aqui a senadora que me antecedeu, quando aqui discorda, né, da nossa defesa do direito de Lula ser candidato, por acreditarmos na sua inocência, por termos clareza de que foi uma condenação injusta, e por termos clareza de que defender o direito de Lula ser candidato nesse momento é defender a democracia, quero aqui dizer que, na verdade, quando a senadora que me antecedeu, aqui na tribuna agora há pouco, pergunta se foi um conluio, eu quero dizer aqui o seguinte: não foi só um conluio feito para condenar o inocente sem prova e sem crime. Foi um conluio, foi uma ação combinada, porque a sentença proferida pelo Moro, respaldada pelo Tribunal Regional Federal lá do Rio Grande do Sul, escandalizou o mundo jurídico no Brasil e internacional. Não é à toa que você tem o depoimento de mais de centenas de juristas a nível nacional, depoimento de autoridades no plano internacional também, dizendo o quanto aquela sentença contra o presidente Lula é descabida, pelo quanto ela é desprovida de fundamentos de natureza técnica, de natureza jurídica. Segundo, eu acho que a senadora que me antecedeu não leu o processo contra o presidente Lula, porque se ela tivesse lido atentamente, ela, por exemplo, iria lá constatar que das mais de 70 testemunhas que foram ouvidas naquele processo, lá coordenado pelo juiz Moro, mais de 70 testemunhas simplesmente atestaram a inocência do presidente Lula. A única da testemunha que acusou o presidente Lula veio a ser o senhor Léo Pinheiro, que anteriormente já tinha inocentado o presidente Lula 2 vezes. 2 vezes ele já tinha inocentado o presidente Lula. Como o juiz Moro aplicou uma sentença de não sei quantos anos de cadeia, né? Então, o que foi que houve? Ele depois, né, mudou exatamente a versão dele e inventou, né, todas aquelas mentiras para livrar a cara dele da cadeia, como se livrou mesmo. Tanto é que a pena dele praticamente desapareceu. Então, eu quero dizer aqui com muita tranquilidade que nós do PT, nós do campo democrático, nós do campo progressista, mais do que isso, todos aqueles e aquelas que prezam pelo Estado democrático de direito, que têm amor à democracia, vamos continuar nessa luta, nessa resistência, repito, na defesa do Lula. Não é o Lula pelo Lula, é o que ele simboliza, é o projeto que ele representa, até porque sabemos que essa condenação do Lula faz parte da novela do golpe, faz parte do roteiro do golpe, o golpe consumado em 2016, infelizmente respaldado aqui pela maioria desse Congresso de perfil conservador, e o fato que não bastava só tirar a Dilma, era preciso tirar a Dilma para poder implementar essa agenda aí de tantos retrocessos, de tanta retirada de direitos, de tanto infortúnio que vem causando ao povo brasileiro. E agora, para fechar a agenda do golpe, eles têm que fazer mais um ataque, dessa vez rasgando inclusive a própria Constituição, quando querem, mais uma vez, sequestrar a soberania popular, o direito do povo brasileiro escolher quem vai ser o novo presidente da República, uma vez que o presidente Lula, a despeito dessa caçada midiática, dessa perseguição política, lidera todas as pesquisas de intenção de voto. Então, nós temos clareza do que está em jogo, né? Por isso que temos feito e vamos continuar fazendo a defesa do presidente Lula, da democracia no parlamento e nas ruas. Mas, senhor presidente, eu não poderia aqui, no retorno aqui dessa primeira semana de atividades legislativas aqui no Senado,
eu não poderia, senador João Alberto, também deixar de falar da dramática situação que vive o meu estado, o Rio Grande do Norte. Drama esse que infelizmente ganhou novos e, lamentavelmente, ainda mais sérios contornos no final do ano para cá. Como já é do conhecimento, inclusive, desta casa aqui, até porque eu já ocupei essa tribuna várias vezes, o Rio Grande do Norte passa por uma grave crise fiscal, sem precedentes, crise essa que é fruto de um processo de sucessivos desastres administrativos, cujo resultado impôs aos potiguares uma situação de caos nunca antes visto. A legítima paralisação de policiais e outras categorias do serviço público em dezembro passado foi ocasionada, senhor presidente, pela falta de condições de trabalho. Para o senhor ter uma ideia, faz mais de um ano que os servidores públicos do Rio Grande do Norte não sabem mais o que é um calendário de pagamento. Não tem mais a previsão, aquela garantia, previsão não é garantia, de chegar no final do mês e receber o seu salário em dia. Então, veja bem, a paralisação, repito, que houve de policiais e de outras categorias, foi ocasionada pela falta de condições de trabalho, e essa paralisação impôs, sem dúvida nenhuma, a insegurança, não só nas ruas da capital, mas também do interior. Foi um mês dramático, o mês de dezembro passado, lá no Rio Grande do Norte. Mas eu quero aqui dizer também que, diante dessa crise, eu não seria leviana, e não serei, em afirmar que a situação caótica do estado do Rio Grande do Norte é responsabilidade exclusiva do atual governador. Bem como também não posso aqui deixar de reconhecer que a recessão econômica nacional trouxe reflexos para as contas do Executivo Estadual, lá no Rio Grande do Norte, assim como ocorreu em outros estados da Federação. Mas o que eu quero destacar aqui também, senhor presidente, é que as alternativas apresentadas pelo governador para o enfrentamento dessa crise e que estavam consubstanciadas nas 18 medidas do pacote fiscal enviadas à Assembleia Legislativa do meu estado, agora em janeiro, infelizmente seguem a triste cartilha neoliberal do governo golpista de Temer e tentavam jogar todo o ônus nas costas dos servidores públicos, com redução de direitos, congelamento de salários, venda de ativos, privatizações e etc. E o que foi que aconteceu, senhor presidente, durante a tramitação dessas propostas enviadas pelo governador Robson à Assembleia Legislativa? Aconteceu algo que estava fora, por que não dizer dos prognósticos, e que até nos surpreendeu de forma positiva. Por quê? Porque a velha fórmula de garantir apoio no parlamento e a adoção de uma justificativa de que, abre aspas, ou era o pacote da maldade ou o caos absoluto, fecha aspas, não funcionou. O que nós vimos foi uma forte e unificada reação dos servidores públicos, aliada aqui ao firme papel de deputados da oposição, como o meu companheiro, o deputado Fernando Mineiro, do meu partido PT, o deputado Kelps Limas, entre outros. Essa ação combinada, articulada, teve eco no parlamento e na sociedade, e isso criou as condições para uma derrota histórica da cartilha Temer-Meirelles, neste caso representada pela subserviência do governo estadual. O resultado desse revés conduzirá o Executivo a buscar outras alternativas para a superação da crise fiscal. A adoção pura e simples do receituário neoliberal imposto pelos técnicos do Tesouro Nacional revelou-se impossível de ser implementado porque impõe retrocessos e sacrifícios inaceitáveis aos servidores públicos, à população potiguar, principalmente e particularmente aos mais pobres, que é quem mais precisa, Paim, das políticas públicas de Estado. Por isso, o que quero aqui dizer que, diante desse quadro, cabe aqui a pergunta, o que fazer, até porque não quero vir aqui fazer a crítica pela crítica. Portanto, aqui vai as nossas sugestões. Em primeiro lugar, senhor presidente, o
O governador tem que entender que ele é necessário mudar o método, com ampliação do debate com a sociedade, considerando toda a sua diversidade e pluralidade, sem exclusivismo, como o que ocorreu quando o governador privilegiou o diálogo apenas com o segmento empresarial. Em seguida, é fundamental também mudar o foco restritivo prevalente nas medidas propostas para pensar alternativas que envolvam questões como a reestruturação de política de incentivos fiscais, 2, a relação financeira entre os poderes, 3, cobrança de dívidas, além da possibilidade de obtenção de empréstimos, já que, apesar da crise, o Rio Grande do Norte tem uma boa margem para endividamento. Definitivamente, senhor presidente, a solução fácil de vender ativos, reduzir gastos sociais, privatizar e retirar direitos não é o melhor caminho, nem um caminho adequado. O governador, por sua vez, senhor presidente, precisa adotar uma postura mais altiva em relação ao governo golpista de Temer, o qual ele e seu filho aderiu. Governo esse que virou as costas para o nosso Estado e faz chantagem explícita para que seja implantada em solo potiguar a mesma agenda que está desgraçando o país. E aqui há de se perguntar, governador, de que valeu para o Rio Grande do Norte o apoio que o senhor deu ao golpe? Também aqui uma pergunta, onde estão os parlamentares do Rio Grande do Norte que dão sustentação ao governo golpista e que não conseguiram até agora apoio para vencermos a crise? Essas perguntas, senhores e senhoras, carecem de resposta. O povo do Rio Grande do Norte quer saber. Quanto mais o quadro se agrava, mais essas questões ecoam e a cobrança por resposta cresce. Exigindo explicações do governador e da bancada que dá sustentação ao governo Temer. Mas, em vez disso, o governo federal deu as costas e negou a ajuda emergencial que havia prometido ao Estado. Um episódio revoltante que fez o Poder Executivo passar por uma situação de constrangimento público. O governador chegou a anunciar que os recursos chegariam ao Estado, viu uma medida provisória que seria editada pelo governo Temer na segunda-feira. Evidentemente que essa ajuda emergencial aliviaria e muito a situação, porque garantiria o pagamento dos salários atrasados dos servidores. Mas o governo ilegítimo não cumpriu com a palavra e deixou o governo e principalmente os potiguares entregues à própria sorte. Obrigada, senhor presidente.